Um homem com as mãos manchadas de sangue. 5 mortes. 5 almas que ele arrancou deste mundo com sua espada. Um criminoso perseguido pela justiça, escondido numa igreja, fugindo não apenas dos homens, mas de si mesmo. Agora visualize esse mesmo homem, canonizado, santo, venerado pela Igreja Católica. Seu corpo incorrupto, suas orações operando milagres, sua vida se tornando exemplo de conversão para milhões de fiéis. Como isso é possível? Esta é a história real de São Bernardo de Corleone, um soldado siciliano do século XVII, temido por todos, movido pela fúria e pelo orgulho. Mas algo aconteceu naquela igreja onde ele se refugiou. Algo que a justiça humana não podia alcançar. A misericórdia divina o encontrou. Hoje você vai descobrir como um dos maiores pecadores da Sicília se tornou um dos maiores santos da igreja. Uma história que nos ensina que nenhum pecado é grande demais para a graça de Deus. Que nenhum passado nos condena quando abrimos o coração para o arrependimento verdadeiro. Esta é uma história sobre fé, sobre a batalha espiritual real que travamos, e sobre o poder transformador da Eucaristia e da vida sacramental. Se você acredita em segundas chances, se você já se sentiu longe demais de Deus, esta história é para você. Fique até o final, porque o que aconteceu com São Bernardo pode mudar completamente sua forma de ver a própria vida espiritual. E se esta história tocar seu coração, deixe seu like para que chegue a mais pessoas que precisam saber. A conversão é sempre possível. Corleone, Sicília, 6 de fevereiro de 1605. Nasce Filipe Latini, numa casa tão piedosa que os vizinhos a chamavam de Casa dos Santos. Seus pais, humildes artesãos, viviam a fé com simplicidade e devoção. Cada refeição começava com oração. Cada domingo, a família inteira na missa. As paredes daquela casa modesta eram adornadas com crucifixos e imagens sacras. Filipe cresceu vendo isso tudo. Conhecia as orações. Ouvia as histórias dos santos. Mas algo dentro dele resistia. Um temperamento fogoso, rebelde, como um cavalo selvagem que recusa a sela. Seu pai tentava corrigi-lo. Palavras duras, às vezes castigos. Nada funcionava. Filipe não se curvava a ninguém. Seu orgulho era como uma fortaleza impenetrável. E quanto mais crescia, mais a violência se tornava sua linguagem. Aos poucos, a distância entre ele e Deus foi aumentando. As orações na mesa, Filipe comia em silêncio, impaciente. A missa, ia por obrigação, contando os minutos para sair. A fé de sua família parecia não tocar seu coração endurecido. Quando seu pai faleceu, Filipe perdeu o único homem que ainda exercia alguma autoridade sobre ele. E foi então que tomou a decisão que mudaria tudo, tornar-se soldado. Mas não por patriotismo, não por justiça, não para proteger os fracos. Filipe queria poder, queria dominar. Queria que todos o temessem como ele temia a própria raiva que queimava dentro de si. Ele empunhou a espada, e o diabo sorriu. Porque quando um homem escolhe a violência como caminho, ele não percebe que está entregando sua alma, pedaço por pedaço, ao príncipe das trevas. E Filipe Latini estava prestes a descobrir até onde esse caminho o levaria. A espada de Filipe Latini não demorou a provar sangue. Ele não era apenas um soldado. Era uma tempestade de fúria vestida de uniforme. Seus companheiros de armas logo aprenderam: não contrarie Filipe. Não o desafie. Não levante a voz para ele. Um comissário de guerra cometeu esse erro. Dirigiu-se a Filipe com arrogância, tratando-o como inferior. As palavras ainda não haviam terminado de sair de sua boca quando a cabeça do homem rolou no chão. Um único golpe. Certeiro. Fatal. Filipe limpou a lâmina e seguiu em frente, como quem espanta uma mosca. Mas o sangue chama sangue. A violência gera violência. E o orgulho é uma porta aberta para o inferno. Outro episódio. Um fidalgo,
acostumado a ser respeitado por sua posição social, levantou a mão para esbofetear Filipe. Não chegou a tocá-lo. O braço do homem foi decepado antes que a palma alcançasse o rosto do soldado. 3 bandidos tentaram assaltá-lo numa estrada. Pensaram que ele estava sozinho, vulnerável. Foram encontrados mortos no dia seguinte. Os 3. Duelos. Incontáveis duelos. Cada discordância, cada palavra mal colocada, cada olhar atravessado. Filipe resolvia com aço. Sua espada era sua língua, sua violência, sua lógica. Às vezes, tarde da noite, quando o silêncio pesava sobre sua consciência, Filipe sentia algo. Um incômodo, um peso. Será que eram remorsos? Ele tentava afogar esse sentimento fazendo alguma boa obra. Dava esmolas. Uma vez, ganhou uma grande quantia e depositou tudo no cofre do hospital. É justo que eu resgate alguns dos meus pecados, pensou. Mas esmola sem conversão é como colocar um curativo sobre uma ferida gangrenada. Alivia por um momento, mas o mal continua ali, corroendo por dentro. Filipe não percebia, mas estava numa corrida em direção ao abismo. E o diabo, paciente como sempre, apenas esperava o momento certo para cobrar o preço. Esse momento estava chegando. Porque haveria um duelo. Mais um. Mas este seria diferente. Este duelo não terminaria apenas com sangue no chão. Terminaria com Filipe Latini de joelhos, diante de Deus. O dia começou como qualquer outro. Filipe acordou com a espada ao lado da cama, pronto para mais um dia de arrogância e violência. Mas Deus tem seus planos. E às vezes, Ele permite que cheguemos ao fundo do poço, para que finalmente olhemos para cima. Uma discussão. Palavras azedas trocadas com um companheiro de armas. O orgulho de Filipe não permitia recuar. O orgulho do outro também não. E quando 2 homens orgulhosos se encontram, o diabo ri. As espadas foram desembainhadas. O duelo foi rápido, violento, brutal. E quando a poeira baixou, havia um homem no chão. Não estava morto ainda, mas agonizava. O sangue escorria de sua boca. Seus olhos, ainda abertos, fitavam Filipe com uma mistura de surpresa e horror. E pela primeira vez na vida, Filipe Latini sentiu medo. Não medo dos homens. Não medo da justiça. Mas medo do que via naqueles olhos moribundos. Era como se estivesse olhando para um espelho. Um espelho que mostrava não seu rosto, mas sua alma. Ele fugiu. Correu pelas ruas de Corleone como um animal perseguido. A polícia foi acionada. Os parentes do moribundo juraram vingança. Processo criminal. Perseguição. Morte certa se fosse capturado. Filipe se refugiou numa igreja. O direito de asilo o protegia da justiça dos homens. Mas naquela igreja vazia, sozinho pela primeira vez em anos, ele não tinha onde fugir de si mesmo. Ali, naquele silêncio sagrado, algo começou a quebrar dentro dele. As paredes da fortaleza do orgulho começaram a rachar. Quantos homens ele havia matado? 5. Talvez mais. Quantas famílias destruídas? Quantas viúvas chorando? Quantos filhos sem pai? E para quê? Por orgulho, por vaidade, por um ego tão inflado que não cabia dentro de um homem. Filipe olhou para o crucifixo na parede da igreja. Cristo, pregado na cruz. Inocente, sofrendo pelos pecados de todos. Sofrendo pelos pecados dele. E pela primeira vez desde a infância, desde aqueles dias na casa dos santos, Filipe Latini chorou. Não lágrimas de autopiedade, não lágrimas de medo da punição, mas lágrimas de um coração partido. Lágrimas de um homem que finalmente enxergou o monstro em que havia se tornado. E ali, naquele exato momento, entre soluços e tremores, a misericórdia de Deus desceu. Porque quando um pecador chora de verdade,
O céu inteiro se inclina para ouvir. Dias se passaram. Filipe permanecia naquela igreja, protegido das autoridades, mas exposto à própria consciência. Ele não dormia direito. Não comia direito. Cada vez que fechava os olhos, via os rostos. O comissário decapitado. O fidalgo mutilado. Os bandidos mortos. E principalmente, aquele último homem, agonizando no chão, olhando para ele. A voz da mãe ecoava em sua memória. Filipe, Deus vê tudo. Um dia você terá que prestar contas. Esse dia havia chegado. Uma manhã, Filipe se arrastou até o confessionário. Suas pernas tremiam. Não de medo dos homens, mas de medo de olhar para dentro de si mesmo e dizer em voz alta tudo o que havia feito. O sacerdote entrou. Silêncio. E então, Filipe começou a falar, palavra por palavra, pecado por pecado, crime por crime. Ele confessou tudo, cada gota de sangue derramado, cada momento de orgulho, cada vez que escolheu a violência em vez do perdão, cada vez que sua raiva falou mais alto que sua humanidade. Confessou também as coisas que escondia até de si mesmo, a solidão, o vazio, o ódio que ele sentia por si próprio. E quando terminou, exausto, quebrado, despedaçado, esperou. Esperou a condenação. Esperou a rejeição. Esperou ouvir que estava perdido, que não havia salvação para alguém como ele. Mas não foi isso que ouviu. Filho, teus pecados te são perdoados. Filipe levantou a cabeça, incrédulo. Lágrimas escorriam por seu rosto. Mas, padre, eu matei. Eu destruí. Como pode? Porque Deus não veio para os justos, mas para os pecadores. E quanto maior o pecado, maior a misericórdia que ele deseja derramar. Mas agora, vai, e não tornes mais a pecar. Tua vida antiga morreu aqui. Agora, nasce de novo. Naquele instante, algo aconteceu. Algo que nenhuma espada poderia fazer. Algo que nenhuma vitória militar poderia proporcionar. Filipe Latini foi liberto. As correntes invisíveis que o prendiam ao orgulho, à raiva, à violência, se quebraram. Ele saiu do confessionário outro homem. Não porque deixou de ser pecador, mas porque agora era um pecador perdoado. Um pecador amado. Um pecador com uma segunda chance. E Filipe tomou uma decisão radical. Se antes ele havia se entregado totalmente ao mal, agora se entregaria totalmente ao bem. Se antes serviu ao diabo com todas as forças, agora serviria a Deus com a mesma intensidade. Ele iria para um convento, não para se esconder, mas para se reconstruir, para se tornar aquilo que Deus sempre quis que ele fosse. Filipe Latini estava morto. Nascia Frei Bernardo de Corleone. As portas do convento capuchinho se abriram. E Filipe Latini, agora Frei Bernardo, entrou. Mas não como conquistador. Entrou como o mais humilde dos servos. O homem que nunca se curvou a ninguém, agora se ajoelhava diante de todos. O homem que cortou cabeças com sua espada, agora cortava legumes na cozinha do mosteiro. O homem que dormia em camas confortáveis após banquetes, agora dormia no chão, apenas 3 horas por noite. Os outros frades observavam espantados. Quem era aquele homem? De onde vinha aquela força para a penitência? Aquela fome de Deus? Bernardo jejuava constantemente. Disciplinava-se até o sangue. Comia apenas pão e água. Cada açoite em suas costas era uma oração. Senhor, por cada vida que tirei, aceita este sofrimento. Mas não era autopunição masoquista. Era amor. Amor reparador. Amor que queria devolver a Deus, de alguma forma, tudo o que havia desperdiçado em pecado. E Deus via tudo aquilo. E se comovia. Bernardo, que era analfabeto, incapaz de ler um único versículo da Escritura,
começou a ser ensinado diretamente pelo Espírito Santo. Em oração, Deus lhe revelava os mais profundos mistérios da fé. Bernardo conhecia as coisas de Deus não pelos livros, mas por experiência. Ele conversava com Cristo como quem conversa com um amigo íntimo. E a Eucaristia. Bernardo recebia a comunhão todos os dias. E quando estava diante do sacrário, o tempo parava. Ele ficava horas, imóvel, contemplando. Às vezes a noite inteira. Não posso deixar meu Senhor sozinho, dizia. Os outros frades chegavam pela manhã e o encontravam ainda ali, de joelhos, com o rosto transfigurado. Alguns juravam ter visto luz ao redor dele. Mas Bernardo não era apenas contemplativo. Ele servia. Cuidava dos doentes com ternura que ninguém imaginaria vir daquele homem que um dia foi violento. Consolava os aflitos. Distribuía esperança como quem distribui pão. Quando a peste chegou a Sicília, enquanto outros fugiam do contágio, Bernardo corria para cuidar dos pestosos. Limpava suas feridas. Segurava suas mãos. Orava com eles até o último suspiro. Essa transformação te tocou? Se você está começando a entender o poder da misericórdia divina, deixe nos comentários. A conversão é possível. Isso me incentiva a trazer mais histórias assim. Durante terremotos e furacões em Palermo, Bernardo se postava diante do tabernáculo como Moisés diante da sarça ardente, com os braços erguidos. Senhor, desejo esta graça. Poupa teu povo. E os flagelos cessavam. 35 anos. 35 anos de serviço, oração, penitência e amor. O assassino havia se tornado santo. E todos sabiam. Mas a maior prova ainda estava por vir. 12 de janeiro de 1667. Castelnovo, perto de Palermo. Frei Bernardo, aos 62 anos, estava em seu leito. A peste que ele contraiu cuidando dos doentes finalmente o alcançou. Mas em seu rosto não havia medo. Havia paz. Uma paz que o mundo não pode dar. Os frades se reuniram ao redor dele. Choravam. Como perder aquele homem que era luz para todos? Bernardo sorriu. Um sorriso de quem vê o que os outros ainda não veem. Irmãos, não chorem. Vou para casa. Vou encontrar aquele que me perdoou quando eu não merecia. Aquele que me transformou quando eu era intransformável. E então, segurando o crucifixo contra o peito, com os olhos fixos no céu, Frei Bernardo de Corleone expirou. Mas a história não terminou ali. 7 meses depois, quando abriram seu túmulo, o corpo estava incorrupto, intacto, como se estivesse apenas dormindo. Deus estava dando um sinal, um testemunho visível, palpável. Este homem, que o mundo considerava perdido, eu o santifiquei. 100 anos depois, em 1768, o Papa Clemente XIII o declarou beato. E em 10 de junho de 2001, mais de 300 anos após sua morte, o Papa João Paulo II canonizou São Bernardo de Corleone, santo da Igreja Católica Universal. Por quê? Porque Deus quis que esta história fosse lembrada. Porque cada um de nós precisa ouvir isto. Ninguém está longe demais. Nenhum pecado é grande demais. Nenhum passado é pesado demais. Se um assassino pode se tornar santo, você também pode se converter. Você também pode recomeçar. Você também pode dizer sim à graça. São Bernardo não se curvou ao diabo. Ele lutou. Ele venceu. E agora intercede no céu por cada um de nós que ainda está lutando. Olhe para a sua vida hoje. Onde você está fugindo de Deus? Que igreja você precisa entrar? Que confissão você precisa fazer? A misericórdia está esperando. Como esperou por Bernardo. Como espera por você. Se esta história tocou seu coração, não guarde só para você. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa saber que a conversão é possível.
Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias reais de fé, esperança e santos que foram como nós, pecadores amados por Deus. E nos comentários, me conte, qual parte da vida de São Bernardo mais te impactou? Quero ler cada um. São Bernardo de Corleone, rogai por nós.